Olá, Jaime Troiano falando com vocês em mais um episódio de Marcas e Divãs. Pessoal, há uns 2 ou 3 meses, fechado aqui em casa, eu fiz uma grande descoberta. Na verdade, nós estamos fechados há mais tempo. Privilégio de alguns setores da população, do qual eu faço parte, alguns não tiveram que sair para trabalhar. Mas nesse período em que eu estive fechado, várias coisas aconteceram. E há 2 ou 3 meses, 3 meses para ser mais preciso, eu fiz uma descoberta interessantíssima quando eu estava trabalhando, conversando e limpando a minha biblioteca. Eis que eu descubro um livro que estava aí. Eu não tinha lido ainda, estava escondidinho. Eu acho que até não tinha lido por uma razão muito clara, porque não era o momento de lê-lo ainda. O livro é esse aqui, olha pessoal, este é o livro. Chama-se Viagem ao Redor do Meu Quarto, ou do quarto de muitos de nós. É um livro escrito por uma pessoa chamada Javier de Maistre, em 1795. Olha, registrem bem, 1795, há alguns séculos, portanto. E o que aconteceu? Aconteceu que o Javier de Maistre era um nobre da corte de Saboia, morava na Sardenha, se não me engano, e por alguma razão de intrigas políticas dentro da corte, ele foi condenado a ficar, mais ou menos como nós, 50 dias, para ser mais preciso, um pouco menos, acho que 42 dias, fechado, num quarto relativamente pequeno, que tinha uma escrivaninha, uma cama, uma cadeira, né, alguns quadros na parede, numa cidade que era Turim, né, na Via Pó, em Turim, e nesse quarto ele poderia ter ficado muito deprimido, triste, esperando acabar esse momento terrível desse isolamento, mas não foi isso que aconteceu. O Javier de Maistre nos deu uma aula que para mim tem sido fundamental. Eu li o livro e reli já algumas vezes, porque é muito o que nós estamos vivendo, da gente ou se conformar com isso de uma forma resignada, quieta, chata, deprimida, ou olhar para esse momento de isolamento de uma outra maneira. E o que o Javier de Maistre conta nesse livro? Bom, eu não vou dar um spoiler, mas ele conta uma coisa que de alguma maneira filósofos, desde os gregos e outros filósofos já tinham de alguma maneira comentado, que é o seguinte: nós somos divididos entre o animal, que é o nosso corpo, e a nossa alma. Ele diz o seguinte: olha, durante esses 42 dias, o animal estava preso, mas foi um momento maravilhoso de libertar a alma. E quando ele libertou a alma, libertou, portanto, o pensamento do corpo, ele criou esse livro e falou dessa experiência fantástica que era viver nesse cubículo durante 42 dias, o que não é pouco para uma pessoa da nobreza, vamos dizer assim. Eu quero até ler um trecho do livro para vocês entenderem o que ele diz. É hoje, pois, o dia em que estou livre. Ele estava sendo libertado nesse dia. Ou melhor, o dia em que novamente serei posto a ferros. O jugo das relações humanas há de pesar novamente sobre mim. Ele está saindo e está sentindo que, de alguma forma, a alma fica libertada dentro, presa fora, é o corpo que é libertado. Feliz de mim, de alguma deusa caprichosa não me fizer esquecer, ou de um outro, né? Se puder escapar a esse novo e perigoso cativeiro. E mais para frente ele diz o seguinte: eis-me vestido, minha porta se abre, deâmbulo sobre as espaçosas arcadas da Via Pó. Deâmbulo, aprendi agora, deâmbulo é perambulo, ando à toa pelas arcadas da Via Pó. 1000 fantasmas agradáveis revoluteiam diante dos meus olhos. Ah, meu animal, pobre animal, toma cuidado, porque nesse momento é o animal que está preso às convenções, às regras daquele mundo onde ele vivia. Muito bem, eu acho que o que eu aprendi com isso é que vale muito a pena a gente olhar para esse momento difícil como uma oportunidade que a gente tem de conviver com essa força que eu costumo chamar de força centrífuga, que nos joga para dentro,
esquecendo que o mundo sempre nos joga para fora. E talvez lembrando de alguma coisa que o grande mestre Lupicínio Rodrigues, da nossa música brasileira, disse em 1947. Não foi o Caetano Veloso, não foi ele. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Até a próxima, pessoal!